Lua, a nova série da Marvel, chegou no Disney Plus, que é o que tudo indica, teremos um herói um pouco mais frio e mais cruel na hora de matar os seus inimigos. Mas será que vale a pena assistir a nova série da Marvel e será que o primeiro episódio ficou bom? Vem comigo que a gente vai conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje e sem spoiler. Olá a todos, como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Cavaleiro da Lua chegou na Disney Plus e eu acho que dá até pra gente dizer que ele é um herói um pouquinho diferente do que normalmente a gente vê na Marvel. Primeiramente, gente, eu já peço desculpa pelo som, tá? Que tá tendo na rua, porque a pessoa tá gravando isso no final de semana. Então desculpem pelo barulho que fica aí de fundo da rua, mas não posso fazer nada. Outra coisa que eu sempre gosto de lembrar vocês é que eu não li os quadrinhos, ok? Então tudo que eu for falar aqui sobre a série é apenas baseado no que eu vi na série mesmo e no que eu cheguei a pesquisar na internet. Até porque, pelo que eu vi aí as pessoas falando na internet, quem já leu os quadrinhos, né, falou que parece que a série tá bem diferente do que os quadrinhos, viu? Então, mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Cavaleiro da Lua, a gente vai conhecer o Steven, que é um homem aí comum que trabalha num museu e ele é uma boa pessoa. Eu acho que dá pra dizer que o personagem do Steven é aquele típico clássico personagem do herói antes de se tornar herói, que é aquele Zé Ninguém, entendeu? Que ninguém nem sabia da existência dele, coisa do tipo. Esse é o Steven aqui em Cavaleiro da Lua. Só que a questão aí é que o Steven sofre de sonambulismo. Então ele tem até alguns sistemas dentro do quarto dele, dentro da casa dele, para que ele não saia enquanto ele estiver aí no sonambulismo. Então ele se acorrenta ao pé da cama, ele coloca várias trancas na porta, ele prende com uma fita a porta, porque ele não sabe o que acontece, ele não sabe o que está acontecendo enquanto ele está dormindo. E que assim, não foi confirmado aqui na série até o momento, tá? Mas uma teoria minha é que provavelmente quando ele tá dormindo ele acaba fazendo coisas muito ruins. Até porque, vamos falar assim, né? Se não fosse coisas ruins, não teria o porquê ele tentar se prender, né? Se amarrar ao pé da cama e coisa do tipo. Então eu acho que ele deve fazer coisas ruins com esse sonambulismo. Mas até então isso não foi confirmado aqui na série, tá? É só uma teoria da minha cabeça mesmo. E aí então ele, como eu falei pra vocês, ele cria um sistema dentro de casa, que é uma voz do computador, tipo a do Tony Stark, que ajuda ele a se manter acordado durante a noite, não deixar ele dormir, para que ele não deixe que ele fique no sonambulismo, entendeu? Até porque ele não sabe o que tá acontecendo. Então, basicamente, o Steven tá tentando entender o que tá acontecendo com ele, o que ele faz quando ele tá em estado de sonambulismo e enfim. E aí a gente vai descobrir que quem tá tomando conta do corpo do Steven enquanto ele dorme é o Mark. Que também não ficou claro o que é o Mark, se ele é um alienígena, se ele é um espírito ou o que ele é, sabe? Não ficou claro ainda, não ficou nítido pra gente ainda o que o Steven é, o que o Mark é. A gente só sabe que é ele que toma conta do corpo do Steven e que ele tá colocando o Steven em problemas. Essa relação aí do Steven com o Mark me lembrou muito a relação da Caitlyn com a Nevasca em The Flash, que quem assiste The Flash sabe aí muito bem o que acontece, né? Porque a Nevasca, ela é uma meta-humana que acaba dividindo o mesmo corpo com a Caitlyn, né? Elas habitam o mesmo corpo e em momentos diferentes elas assumem o controle, né? E aí elas até conseguem escutar os pensamentos uma da outra, conversar uma com a outra. E também lembrou bastante aí a relação do Ed Brock com o Venom. É bem parecido, assim, tirando a parte sarcástica, tá? Tirando aquela parte do Venom de ser engraçado e coisa do tipo. O Mark aqui em Cavaleiro da Lua não é assim. Mas aquela outra parte do Ed Brock conversando com o Venom e o Venom na cabeça do Ed Brock, enfim. Aqui o Steven com o Mark lembra bastante essa parte aí do Venom. Vamos lá. Até então foi lançado na Disney Plus somente o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, tá? Até inclusive quando a Marvel anuncia que vai sair série, eu acho que é até uma dúvida que todo mundo fica, por quê? Tem série que eles lançam 2 episódios logo na estreia, tem série que eles lançam 1 episódio só. Então, por exemplo, o Gavião Arqueiro, eles lançaram logo os 2 primeiros episódios de uma vez só. E aqui em Cavaleiro da Lua eles lançaram somente o primeiro. Vão ser 6 episódios, mas a gente só assistiu o primeiro até o momento. E assim,
O primeiro episódio, ele não te entrega muita coisa, sabe? Ele não te dá muita informação. Você fica bem perdido, você fica bem perdida ali no meio da história, assim como o Steven. E até por isso que eu não achei que o primeiro episódio ele é ruim. Eu gostei do primeiro episódio. Por quê? Como eu falei pra vocês, o Steven não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe o que acontece quando ele tá dormindo. Inclusive, ele nem sabe direito ainda quem que é o Mark, quem que tá assumindo o controle do corpo dele em alguns momentos. Ele nem descobriu isso ainda, até, afinal de contas também. A gente tá só no primeiro episódio. E então, por isso que eu não achei ruim. Por quê? A gente fica com a mesma sensação que o Steven fica dentro da série. E isso... E vamos falar assim, isso até é legal de assistir, porque assim, como é que a gente vai ficar sabendo de coisas que nem o próprio personagem tá sabendo ainda, né? Como é que a gente vai ficar sabendo de mais coisa do que ele? Então por isso que eu não achei o primeiro episódio ruim. Eles te apresentam muito bem quem é o Steven e o que tá acontecendo com ele. E te deixa aí nessa dúvida, nessa questão de quem que tá assumindo o corpo dele, quem é essa criatura, quem que tá atrás dele, o porquê que estão atrás dele e, enfim, mais um monte de coisa aí, mais um monte de teoria. Uma coisa que eu já posso falar pra vocês é que eu tava imaginando que a gente teria umas cenas de mortes mais explícitas, que o estilo dele o estilo do Mark aqui em Cavaleiro da Lua seria um estilo de morte mais frio, mais cruel. Vamos dizer assim, um pouco mais aí... Eu achei que as cenas seriam um pouco parecidas com as que a gente vê em Deadpool. Por quê? Quem assistiu Deadpool deve entender do que eu tô falando, mas, por exemplo, quando tem cena de bala, cena de sangue, cena de morte no Deadpool, essas cenas são mostradas explicitamente. A gente realmente vê a bala atravessando a cabeça da pessoa e por aí vai. Aí eu tava imaginando que seria mais ou menos nesse estilo que seria aí também o Cavaleiro da Lua, né? Que agora que é o Mark. Porém, isso não foi mostrado aqui na série ainda. A gente não teve cenas assim ainda. Eu entendo porque faz sentido dentro do episódio, tá? Quando vocês assistirem, você vê que chegaria nessa cena, você vai entender o porquê que realmente ainda não chegou nessa cena, não faz sentido. Porém, eu realmente tava achando que a gente teria cenas com mais sangue. Vamos ver aí nos próximos episódios. Apesar, a gente tem sempre que lembrar que pode ser que a gente não tenha cenas desse tipo aqui em Cavaleiro da Lua, porque é uma série da Marvel, porém a Marvel é de quem? É da Disney. A série tá onde? Tá na Disney Plus. Então, isso acaba sendo, podemos até dizer que isso pode acabar sendo até um empecilho, até um problema da gente acabar não vendo cenas assim aqui em Cavaleiro da Lua. Mas assim, gente, pra mim tem que ter cenas desse tipo, sabe? Porque pra mim, eu acho que esse que é o estilo do Mark. É de realmente ser um pouco mais cruel, um pouco mais frio na hora de matar os seus inimigos. E são cenas, inclusive, que eu tô bem ansiosa pra assistir. Essas cenas mais de ação do Mark em ação, ele brigando com as pessoas, ele lutando e enfim. Gostei muito da atuação do Oscar Isaac, que faz o Steven e o Mark. Eu gostei muito da atuação dele porque tem cenas aí que você consegue ver muito bem a diferença de personalidade, a diferença de personagem do Mark para o Steven, porque como eu falei pra vocês, o Steven é aquele personagem bonzinho, ele é uma boa pessoa, e o Mark é completamente o oposto disso, e você consegue ver muito bem isso quando tem uma cena, eu não falei que eu não ia dar spoiler, mas é bem lá no finalzinho do episódio, nos últimos minutos do primeiro episódio, tem uma cena ali que eu acho que é onde mais dá pra você notar essa diferença, sabe? E de atuação do Oscar Isaac. Tô gostando bastante dele aí no momento como nosso protagonista, mas tem muita coisa pra acontecer ainda, né, gente? Então eu quero ver ele nos próximos episódios, mas eu tô gostando bastante dele. Bom, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar pra vocês aqui sobre Cavaleiro da Lua, porque, como eu falei, porque eu não quero dar spoiler pra vocês, e também porque o primeiro episódio, ele é um episódio que, não, como eu falei, ele não te entrega muita coisa, ele te deixa aí meio confuso, meio perdido no que tá acontecendo. O que eu posso falar pra vocês é que eu vi algumas pessoas que leram os quadrinhos, falaram aí na internet que a série é bem diferente dos quadrinhos, que o Mark nos quadrinhos, ele meio que tem, acho que várias personalidades, e essas várias personalidades tomam conta do corpo
do Steven, é alguma coisa assim. E aqui na série não é desse jeito, entendeu? Então parece que não é só isso, que muitos outros personagens que tem na série não tem nos quadrinhos e que a série é completamente diferente. Então não dá nem pra gente criar teorias, a gente criar muitas hipóteses ou se basear nos quadrinhos pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. No geral, como eu falei pra vocês, eu gostei do episódio, eu acho que ele é um episódio bom e é um episódio que te deixa ali na mesma sensação que o próprio personagem, então por isso que eu não acho que seja um episódio ruim. Eu gostei do episódio, tô bem animada para o próximo, e os episódios de Cavaleiro da Lua saem sempre às quarta-feiras, tá bom? São episódios semanais que saem às quarta-feiras. E falando em episódios semanais, lá no meu IGTV no Instagram eu tô comentando com vocês sobre todos os episódios de Cavaleiro da Lua semanalmente, tá bom? Então quando sai episódio, depois a gente comenta sobre o episódio, então vou comentar sobre todos os 6 episódios. Então você já me segue por lá pra você poder ir comentando comigo sobre tudo que estiver acontecendo em Cavaleiro da Lua. E quando a série chegar ao final, vai ter mais um vídeo aqui no canal falando pra vocês, dessa vez com spoilers, e também comentando sobre o que eu achei da série, falando da série num geral, né? Então aí pra você não perder este vídeo comentando sobre o geralzão aí de Cavaleiro da Lua, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pro YouTube poder te notificar quando sair esse vídeo aí, quando sair vídeo com spoilers e do final de Cavaleiro da Lua. E se você já assistiu a série, me conta o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você tava com expectativas maiores, se você tava esperando mais coisa. E enfim, me contem aí tudo que vocês estiverem achando de Cavaleiro da Lua. E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda demais, ajuda a crescer o canal, a divulgar o vídeo pra mais gente. E também é assim que eu sei que vocês gostam aí de vídeo falando aí sobre as primeiras impressões das séries da Marvel. E é isso, um beijo e até o próximo.